Fala aí, beleza? Eu sou o Theo e esse é o Lume Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 1. Enfim, começamos e hoje, para começar esse episódio, tinha que ser com ele, meu grande amigo, irmão, Sérgio Ponce. Ô, irmão, que legal, cara. Muito bom, muito bom. Muito feliz de estar aqui, Theo. Pô, cara. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar inaugurando. Eu gosto muito dos começos. Eu ouvi outro dia um cara falar, as pessoas falam, né? O que importa não é como começa, sabe? O que importa é como termina. Eu não sei, cara, eu sou da velha guarda. Uhum. E na velha guarda a gente tinha um outro ditado que dizia que pau que nasce torto, morre torto. Para corrigir o pau que nasce torto, tem que ser na força, entendeu? Ainda mais se ele deixar ele crescer. Então, começar bem, para mim, já é um sinal muito importante de que a coisa vai caminhar na direção certa. É né? bom, né? Então, vamos ver se a gente começa bem, na direção de Deus, ver o que Deus tem para nós aí nessa noite, nesse dia. Não sei quando que o pessoal vai estar vendo isso. Ah, maravilha. Acho que é melhor começar certo, dá menos trabalho, né? Menos dor de cabeça do que ter que ficar consertando depois. E às vezes demora para começar certo. Pois é, e inclusive a gente tá com essa ideia de fazer o podcast já há muito tempo. Eu sei. Há muito tempo. Eu sei. E aí falou, vamos esperar a hora que a gente achar que dá para começar direito, a gente começa direito. Eu lembro uma vez lá na sua casa, na sala da sua casa, você montou tudo certinho, dizendo que ia começar, né? Foi isso aí. Eu lembro exatamente desse dia. Cara, a doideira foi que a gente mudou a sala toda. Eu lembro. A gente trocou os móveis da sala, Aham. comprou umas poltronas, fez uma doideira. Preparou tudo. Tudo. E ele falou, acho que ainda não. Muito bom, muito bom. E aí, Sérgio? De rolê pelo Brasil? Né, cara? Tô vivendo um momento bom demais, Theo. Hoje eu tava falando com a Silvia, né? A Silvia continua lá em Atlanta. Eu vim sozinho dessa vez. Acho que foram só 10 ou 15 dias nessa trip. E eu tava falando com ela hoje, ela perguntando, e aí, como você tá? Eu tava falando com ela, falei, meu amor, não sei, cara, mas eu sinto que tem algo muito bom, sabe, acontecendo, não? Eu gosto da projeção de futuro, acho muito legal você ter uma expectativa do que vai acontecer. Eu gosto, eu não tenho problema com isso. Uhum. Eu não tenho nenhum problema de enfrentar uma dificuldade hoje, sabe, quando eu tenho um sentimento, um feeling de que a coisa vai fluir no futuro, né? Sim. Então, quero deixar claro que eu não tenho problema com essas expectativas de futuro. Mas, não sei, cara, eu vejo que está acontecendo alguma coisa no mundo do espírito, sabe como? Uhum. Então, acho que eu estou tendo umas percepções, eu creio que, não sei, o Espírito Santo tem me acordado aí de madrugada, sabe como? Sim, mas você acha assim, com relação a você, a família, a igreja, o que você... Cara, o reino. Já tem alguns anos que eu desconectei dessa onda do espelho, cara. Tem alguns anos, essa onda de espelho eu dei uma desconectada. Tipo, sei lá, a gente vai ficando com mais idade, a gente vai percebendo que não tem nada a ver com a gente. Uhum. Sabe? E o foco não é mais você. Sim. Sabe? Não é só sua família. Eu sou um cara família, né? Uhum. Tô 38, 39 anos casado. E tem uma família linda, aliás. Né? Feliz pra caramba. Eu costumo dizer que eu nem gosto de falar do meu nível de felicidade familiar, que pode soar ruim, né? E eu sei que tem gente que vive mal. Sim. Então eu não gosto dessa coisa de que sempre vai estabelecer comparação e não é legal. Mas por outro lado, cara, a Bíblia fala que você tem que proclamar, né, as coisas de Deus, né? Uhum. Então, eu sou um cara muito feliz, muito feliz, muito feliz. Sou apaixonado pela minha mulher, apaixonado pelos meus filhos, louco pelos meus netos. Então, eu sou um cara feliz, mas toda essa felicidade não é suficiente para me manter olhando para o espelho, sabe como? Engraçado isso, né? Toda essa minha felicidade que eu vivo, e não é de hoje, não é suficiente. Sei lá, eu tenho uma percepção de que é o outro. A onda está no outro. Muito bom. A onda está no outro. Muito bom. E eu acho que acho mais leve até viver olhando pro outro. Porque acho que quando a gente fica muito olhando pra gente, assim, a gente se limita demais, perde um pouco do senso de parâmetro também, né? Porque se todo o parâmetro que eu tenho é o que eu vejo no espelho, Sim. né? É bom quando eu olho pro outro e eu permito que o outro também olhe pra mim,
e a gente vai se afiando, vai crescendo, né? Vai um ajudando o outro. Já dizia o filósofo, né, lá uns séculos atrás, nenhum homem é uma ilha, né? Não pode ser. Nenhum homem é uma ilha. Então, o que acontece com o outro precisa, de alguma forma, mexer com a gente, Sim. impactar a sua vida, né? Então, eu não sei, às vezes eu penso que... Vamos lá, é um podcast, né? Então, vamos lá. Pode parecer presunção para alguém, então eu quero já te pedir perdão. Cara, mas eu creio que é o divino em mim que me faz olhar para o outro, sabe como? Uhum. Eu creio que Deus ouve as orações que a gente faz. Eu já fiz algumas orações dizendo, Deus, eu não quero olhar para mim. Se tem alguém precisando de alguma coisa, bota na minha frente. Sabe? Se tem alguém que, sabe, de alguma maneira, o Senhor pode me usar para tocar, para abraçar, para falar, para ouvir, para ver. Tem uma galera aí invisível. Sim. Invisível para a igreja. Sim, viu? pois é. Então eu tenho orado já há muitos anos, dizendo, Senhor, usa meus olhos. Aliás, essa é uma oração que eu faço muito, né? Então eu pego a Bíblia. Esse cara que está me vendo vai achar que eu sou doido, mas eu pego a minha Bíblia, boto assim no rosto, enfio a cara na Bíblia, literalmente, falo, Senhor, eu quero ver o mundo através da Tua palavra. Uau. Eu quero ver as pessoas através da Tua palavra. Sabe? Viver essa relação interpessoal aqui na horizontal através da Tua palavra. Isso me fascina, meu. E eu lembro uma vez que... acho interessante que a gente teve meio... Pelo menos eu com relação a você, não você com relação a mim. Eu sempre ouvi falar do Sérgio Ponce, Sim. né? E a gente cruzou caminhos muito próximos. Eu sabia que eu estava perto do seu, você não sabia que eu, porque o Sérgio Ponce sempre foi um cara muito conhecido. É verdade. Sim, até sim, parece. sim. Mas eu lembro uma vez, cara, quando a gente se conectou, assim, que tava trocando uma ideia, lá em casa, no sítio aqui. E aí você me falou uma vez o seguinte, falou, cara, uma vez eu li um livro, e aí quando eu li esse livro, eu falei assim, pô, eu quero andar na rua e quero ser confundido com Jesus. Sim. Aí eu na hora falei, ih, rapá, eu sei que livro é esse, que quando eu li também, eu quis a mesma coisa. Que é meu herói. Apóstolo dos Pés Sangrentos. É o meu herói, cara. Aliás, eu tenho dois heróis, né? Sim, claro, tirando Jesus, mas tem mais heróis. Mas dois deles são bem extremos. Uhum. Um é o Sadhu Sadhu que escreveu, né? O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é uma história absurda do cara andando lá nas vilas na China, né? Naquelas aldeias da China, e o cara era tão parecido com Jesus, não sei se você sabe dessa história, o cara era tão parecido com Jesus que quando chegaram missionários lá para pregar o evangelho, falando de Jesus, os caras falaram, não, pô, a gente conhece esse cara. Passou aqui esses dias aqui, pô. Passou aqui outro dia, conviveu com a gente, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Eu pirei também com isso, cara. Eu falei, imagina, meu. Imagina alguém olhar para você e falar assim, cara, você parece com Jesus. Que elogio maior que possa ter. Pois é, não tem como. Pô. Que sentimento, assim, de, sabe, como que eu falo, de completude, né, cara? Sim. De você se sentir, cara, é isso que eu quero, meu. E não é loucura, né? Porque a palavra diz isso, que a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, é como a aurora. E aí juntou, fazendo a conexão aqui, sem nenhuma violência hermenêutica, né? Me perdoem os teólogos de plantão, mas é como a aurora, vai brilhando, brilhando, aumentando a intensidade da luz até ser dia perfeito. Cara, agora que o nego vai ficar maluco, mas eu acredito, de verdade, que aqui nessa terra, se a gente começar a se conectar de verdade com o Espírito de Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, a gente vai numa progressão na vida da gente, sabe? Se espelhando nele, parecendo com ele, que o que Paulo falou não é utopia, não é delírio, não é viagem. Sim. Já não sou mais eu quem vive. Esse é o meu sonho de vida, cara. É chegar um dia, poder proclamar isso e ter, vamos dizer, e ter força moral, né? Porque a gente às vezes fala muitas coisas sem força moral. Mas ter força moral,
ter, vamos dizer assim, coerência, né? Sim. Aham. Imagina, Que isso? eu chegar lá, para você chegar um dia para a gente trocar uma ideia, seja lá quando for, você fala, Sérgio, e aí? Eu vou dizer para você assim, Theo, te falando um segredo. Cara, o Sérgio não vive mais. Essa vida que eu vivo agora é pela fé, na graça e na misericórdia, mas eu vejo Jesus vivendo em mim. Uau. E é isso que é autoridade. Zerou o game, né, meu? É, pô. Isso é autoridade. Autoridade, tem gente que acha que autoridade é o cara que o cara fala com autoridade porque fala bonito. Não é, Sim. né? Autoridade é o cara que fala do que vive. Esse cara tem autoridade. O Coerência, cara... né? Coerência, isso aí. Coerência. É. Eu sou fascinado por isso, cara. É um lance que me fascina, me fascina. Me fascina, assim, de um jeito... E eu tô vivendo, assim, um season, né? Um tempo na minha vida que, cara, eu tô muito apaixonado, meu. Sabe aquela coisa assim? Tô muito apaixonado. Tô acordando à noite, assim, do nada, 3, 4 horas da manhã, assim, eu acordo, cara. Acordo, olho assim no quarto, aí já viro pro lado e falo, é você, né, cara? É você. Você tá aqui, você quer conversar. Aí, pô, tem um tempo ali maravilhoso. Então, eu acho que eu amo isso, cara. Eu amo essa vida transcendente, sabe Sim. como? Que joga você para a realidade. Né? Não é essa alienação de você se alienar e viver uma vida espiritual, né? Tipo um monge isolado das pessoas, que aí é fácil. Sim. Mas eu amo essa coisa, essa possibilidade de você ser alguém realmente espiritual, vivendo no mundo do espírito e trazendo a realidade do mundo do espírito para o natural. É o reino, né? Cara, isso é Fazer na fascinante. terra assim como no céu, né? Ontem, desculpa estar falando direto, Não, por favor, para falar mesmo. é que eu já estou com uma certa idade, ele é mais novo. Mas ontem eu preguei, né? Eu fui ministrar na igreja aqui em Itaipu, do pastor Maurício, um amigo, na Operação Resgate Itaipu. E ele tinha me convidado para ir, mas eu já tinha um agendamento com um irmão lá em São Gonçalo. Mas o irmão não confirmou, cara. E eu mandando mensagem, o irmão não confirmava, e Maurício falava assim, pô, Sérgio, vem, cara, o cara não tá dando valor a você. Apelando, né, cara? Pô, o cara não confirma, vem pra cá, pô, vem pra cá. E eu falei, pô, Maurício, eu dei minha palavra lá, cara. E eu esperei até o último momento, entendeu? Aham. Então o culto aqui era 7 horas, pô, 5 horas, 5:30, e o cara não confirmava, o culto, a reunião dele também era às 7. Eu falei, poxa, e agora o que eu faço? Aí eu abri o Instagram, alguém da igreja lá do Maurício, aqui da Operação Resgate de Itaipu, fez um post. Hoje, culto de ceia com Sérgio Ponce. Falei, pô, Aí já era, pô. Vai mas fazer o e quê? agora, né? Aham. Falei, vou. Mas eu fiquei meio constrangido do irmão depois lá saber que eu não fui na igreja dele, Sim. preguei. Pode ter acontecido alguma coisa, Aham. então até me perdoe se você está vendo isso aí, irmão. Mas eu fiquei te esperando. Mas aí o que aconteceu? Eu virei para Estevão, a Estevão falou, pai, vamos, cara, eu vou com você, vai ser legal. Legal. Estevão é meu filho. Aí eu falei com ele, Estevão, vou te falar uma coisa, filhão. Não estou animado para ir, não. Não sei. Mas eu acho que uma pessoa, cara, Deus vai mandar uma pessoa para aquele lugar que vai ser impactada com essa palavra que Deus tem. Uma pessoa. E por essa pessoa eu estou indo. Entendeu? Estou indo por essa pessoa. Eu sei que vai ter alguém. E fui, assim, felizão. E a reunião foi muito legal, um louvor muito bacana, um ambiente muito gostoso. E eu compartilhei a palavra. E depois que eu compartilhei a palavra, quando eu estou indo embora, veio um garotão, virou para mim e falou assim, cara, eu queria falar com você. Eu falei, falei. Cara, eu não sou crente, não. Vim aqui, eu sou convidado. Minha mãe que me trouxe. Mas tudo que você falou ali, cara, tem sentido para minha vida, fez sentido para Uau. minha vida. Era ele. Pô, Pô. gostei. Aí eu falei, pô, posso te dar um abraço, cara? Porque eu vim aqui por causa de você, cara. Cara, que Foi legal. muito legal. Que legal. Então, eu acredito muito que, sabe, esse tempo de andar com Deus, conhecer Deus, desenvolver uma relação de intimidade com Ele, ouvir a voz dEle e trazer o que você está recebendo do seu tempo com Ele para o natural, seja ministrando aqui, falando ali, vivendo, servindo, abençoando, sendo simpático, sendo agradável. Cara, eu acho que essa é a onda. E quando terminou o culto, o Estevão virou para mim e falou assim, pai,
Você falou muito sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a redenção, sobre a cruz, mas no final da sua mensagem eu acho que você falou que tinha que ser falado mais. Eu não sei se você tem um Estevão na sua vida, mas Estevão, desde que ele é pequeno, toda vez que eu termino de pregar, entro no carro, ele vem, pai, foi muito bom, mas... Ele sempre dá um toquezinho. Glória a Deus, né, Sim, cara? é bom. É muito bom. Louva a Deus pela vida do meu filho. Ele falou, cara, pai, porque você falou uma coisa que eu acho que precisa ser mais dito. Eu falei, o que foi, Estevão? Quando você falou a respeito da aventura, ele usou esse termo, da possibilidade da gente viver uma vida de aventura num relacionamento com o Espírito Santo, trazendo a realidade do céu para a terra. Cara, Imagina que aventura é essa. Não existe uma aventura maior do que essa. Eu parei e falei, putz, você tá certo, cara. E eu acho que essa é a onda que tá, assim, me queimando. E falar de aventura, acho que você é um cara que vive, né? Aventura. Inclusive, você falou de Operação Resgate. Conta pra quem não tá ligado, qual é a história. O que é Operação Resgate? O que é essa tal de Operação Resgate? Porque você tem alguma coisa a ver, não tem, com a Operação Resgate? É uma história muito bonita, para começar, porque tem muita verdade, tudo muito genuíno. É assim que eu tive realmente uma experiência com Jesus, e por isso eu sei que isso pode parecer um certo clichê, sabe? Pode parecer um dogma, né? Uma tentativa de dogmatizar, mas que me perdoem quem pensa diferente. Eu acredito, cara, que sem uma experiência pessoal com Jesus e com o Espírito Santo, você não nasce de novo, cara. Uhum. Sabe? E sem uma experiência de novo nascimento, a vida cristã é enfadonha, cara. É cansativa, porque demanda muito esforço, muito sacrifício para você tentar obedecer, sabe? Uma tendência de você errar, uma tendência enorme de pecar, um prazer no pecado que você tem que lutar e negar. É isso que eu acho uma coisa louca, você tem que negar que está tendo prazer. Sim. Eu usei droga há muitos anos, né? E quando eu vi as pessoas falando, não, que droga é muito ruim, eu falei, pô, meu irmão, você já usou droga? Não, então não fala bobagem, cara. O cara não pode dizer que cocaína é ruim. Se fosse ruim, ninguém estava cheirando e criando dependência. Então a coisa é boa, a consequência é ruim. Sim, perfeito. Né? O pós é complicado e o que aquela substância pode produzir no seu organismo é ruim. Sim. Mas o feeling, o sentimento é muito bom. Então, eu fico pensando que sem uma experiência com o Espírito Santo de verdade, a gente tende a, sabe, viver uma vida de luta a partir do momento que eu entendo o Evangelho, né? Então, pô, você está pregando, você prega super bem, você é um cara que gosta de expor ponto 1, 2, 3, bem claro. Quando eu já te ouvi pregar várias vezes e amo, mas quando você prega, eu sempre fico com aquele sentimento. Falei, cara, dá para entender o que o Theo está falando. Legal. É legal isso, né? E muitas vezes a gente entende, e quando a gente entende, a gente acredita que a partir do que eu entendi, eu tomo uma decisão e eu nasço de novo. Mas não é, eu não creio dessa maneira. Sabe, eu não creio dessa maneira. Em 1982, 3, 4, por aí, tinha um cara incrível pregando uma mensagem que abalava o Brasil. Chamava Carlos Alberto. Carlos Alberto? Bezerra. Carlos Alberto Bezerra, em São Paulo, ele tinha uma reunião, se eu não me engano, no Centro de Professorado Paulista, e o cara pregava a respeito de Novo Nascimento junto com Ademar de Campos. Legal. E a mensagem deles era Novo Nascimento, cara. Nova criatura. Eu fui uma vez, eu era recém-convertido, tinha tido uma experiência poderosíssima com o Espírito Santo, nasci de novo numa noite drogado, alucinado, viciado, maluco, esquizofrênico, tomando Aldol, Ampliqutil, Fenergan. Cara, eu estava totalmente fora e longe, sem querer saber nada de igreja, vou para uma reunião numa casa de pau-a-pique, sapê, no meio da roça. Onde isso? Em Volta Redonda, em Arrozal. E que ano foi isso? 81 ou 82, por aí, eu não sou bom de data. Acho que foi 81 para 82. E nesse tempo, cara, eu não sabia de nada, eu frequentava a igreja há muitos anos, mas
não vou citar essa questão para não depreciar, mas eu nunca encontrei Deus em igreja, cara, essa é a verdade. E aí eu estava ali, cara, já estava dormindo embaixo de pirâmide, energizando o corpo, tentando fazer viagem astral, viagem a Ixman, erva do diabo, sabe como? Carlos Castaneda. Eu estava nessa Querendo onda, Deus, né? querendo o sobrenatural. Sim. Aham. Essa é a onda. E nessa aí, um cara cheio do Espírito Santo lá, dentro dessa reunião, dessa casa de pau a pique sapê, é usado por Deus e começa a profetizar para a minha vida. E, cara, eu tive um encontro com Deus fulminante, num sábado à noite. No domingo de manhã, quando eu acordei, eu fui olhar minha cara no espelho para escovar o dente e lavar o rosto. Quando eu olhei no espelho assim, eu fiz assim, aproximei lá no espelho, chegou, quase bati com o nariz no espelho, que eu olhei e falei assim, caramba, o que tem dentro de mim, cara? Eu senti que tinha alguma coisa dentro de mim. Literalmente eu senti que existia algo dentro de mim, tinha alguma coisa vivendo dentro de mim. Caramba. Meio poltergeist, né? Mas é sério isso, né? Sei que às vezes a gente tem um medo dessa coisa assim, porque remete muitas vezes a uma coisa do inferno, mas, pô, a minha relação com o Espírito Santo é de possessão. Entendi. Caramba. Eu me senti possuído. Aham. Então, eu olhei e falei assim, ué, tô me drogando para quê? Exatamente, sozinho. Caramba. Para que essa cocaína? 3 vidros de redução cheio de cocaína. Sabe, uma pedra de 100 gramas de maconha prensada no mel, que eu gostava muito. Falei, pô, fui lá no quarto que eu estava do meu sobrinho, peguei a mochila, joguei a maconha no vaso, dei 30 de descarga para aquela porcaria, ficava boiando, né? Então, para poder descer foi difícil, então eu joguei o vidro de cocaína e acabou, cara. Nunca mais me droguei Nunca na minha mais. vida. Do Nunca nada, assim. mais. Não fui para centro de recuperação, não fui para lugar nenhum. Quando voltei para o consultório psiquiátrico do Fábio Damasceno, que eu tinha feito uma consulta com ele, quando voltei na outra consulta, na outra semana, eu já tinha nascido de novo, era nova criatura, ele olhou para mim e falou, cara, você não tem que tomar remédio nenhum, não, lê esse livro aqui. Aí me deu alguns livros para ler. Como é que era o nome do livro, cara? Um deles era de uma autora chamada Bilk Shakes, Atrevi-lhe a chamar-lhe pai. Outra, eu acho que era de um cara chamado Harold Hill. Sei que eram 3 livros, me deu o nome. Eu saí do consultório psiquiátrico dele, fui lá no centro de Niterói, em frente ao Plaza, ali tinha uma loja ali da Juerp. Comprei os livros e passei a ler os livros. Caramba. E acabou. E a partir daí, meus amigos querendo saber o que aconteceu, comprei uma Bíblia grande. Falei, cara, agora eu sou de Deus, sou de Jesus. E conheci a Silvia, minha namoradinha, linda, que começou a me ensinar sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia. Meu namoro era ler a Bíblia, ela me ensinando sobre o Espírito Santo, que eu não sabia nada. Então, nasci de novo ali. Sem fazer força. E não entrou pela mente. Aham. Quero deixar isso aqui claro, pô, eu não quero dogmatizar. Uhum. Mas eu creio que até pode entrar pela mente. Mas se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, através do Espírito Santo, o evangelho vai ser pesado. Sim. Mas quando você nasce de novo, fica difícil pecar. Aham. Inverte a bola. Sim. Eu creio nisso. Também é porque, na verdade, é espiritual. Tem que ser uma experiência espiritual. Espiritual. Não pode ser intelectual, né? Tipo assim, mudei meu modo de acreditar. Não pode ser só isso. Eu mudei tô numa nova filosofia, tô seguindo um outro cara. Não pode ser isso, né? Eu já tinha feito isso, né? Isso eu já tinha feito. Eu já tinha mudado de filosofia, de crença. E a Bíblia fala muito claro, né, cara? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Uhum. E Jesus muito claramente diz, importa-vos nascer de novo. E não existe, na minha concepção, experiência de novo nascimento sem uma experiência genuína, pessoal com o Espírito Santo. E o Carlos Alberto Bezerra, voltando, e o Adhemar de Campos, lá em São Paulo, nessa época, eles estavam proclamando essa mensagem. E eu lembro que eu fui a uma das reuniões, porque alguém me falou a respeito, eu achei fascinante, saí daqui do Niterói e fui para São Paulo para ter uma reunião, para assistir um culto deles. Cara, a hora que o Carlos Alberto pregou, cara, e ele falando do novo nascimento, eu lembro que ele pegou João, falou assim, os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Aquilo entrou igual uma bomba dentro de mim. Falei, uau! Que isso?
Então esse é o segredo, nascer de novo. E aí ele começou, ele muito, muito doce, gostoso de ouvir pra caramba, um homem maravilhoso. Ele falou assim, cara, é muito simples você saber se você nasceu de novo ou não, cara. Se o pecado tem domínio sobre você, você não nasceu de novo. Porque quem é nascido de Deus não tem essa opressão. O pecado não tem domínio sobre vós. Se você nasceu de novo, o pecado é uma opção, não uma pressão, e muito menos uma opressão. Caramba, legal Entendeu? isso, hein? É lindo, é lindo. Então, ali aquilo tudo foi entrando dentro de mim e eu era uma massa sem forma, sabe como? Aham, Então, eu era um cara tão sem forma aham. que eu acho que também o Espírito Santo ele foi me formatando dentro de um conceito de graça, de misericórdia, com santidade, com pureza. Então, eu lembro logo quando eu me converti, eu era um cara apaixonado assim pela misericórdia de Deus, porque eu não merecia. Eu não estava procurando, eu não procurei Deus. Eu, o cara, se tinha alguém que não merecia ser encontrado, era eu. E ele me encontrou, sem eu estar procurando. Então eu falei, cara, misericórdia, obrigado pela misericórdia. Aí a graça de Deus me abençoando, sabe, trazendo a Sílvia para a minha vida, sabe, abrindo uma porta aqui, abrindo outra porta ali, sabe. Eu vi a graça e o favor de Deus na minha vida se manifestando. Só que essa graça, essa misericórdia e esse favor eram impregnados de senhorio. Então Jesus era o meu Senhor. Então eu tinha prazer em fazer as coisas que agradavam a Ele. Não para receber nada, porque eu já tinha recebido tudo. Aham, mas como reconhecimento do que ele tinha feito. Cara, isso aí, eu nasci assim, Theo. Legal, que legal, Olha isso, que legal. loucura, meu. Eu nasci dentro dessa onda, entendeu? Aham, Dentro desse movimento. Então eu me apaixonei por aquilo que ele estava pregando, cara, e ninguém pregava aquilo, essa é a verdade. Sabe, as pregações, as mensagens não tinham essa conotação, tanto é que tinha um monte de crítica, ele sofreu muita perseguição nesse tempo, né? por falar de graça. Por causa dessa mensagem, Ué, entendeu? Pô, isso aí vai gerar libertinagem, vai botar todo mundo pecando. Eu entendo aham, o zelo de alguns, entendeu? Foi o zelo que fez com que o pessoal pentecostal ensinasse que mulher não podia usar calça comprida, sim, né? aham, Que o homem não podia usar bermuda. aham, Então, se você é crente mesmo, você não pode ir na praia. Isso não é porque é uma tentativa de colocar muros para evitar que as pessoas pequem. sim, aham. Mas também, vamos lá, Vamos lá. mas também é mais que isso. No fundo, é uma proclamação de não crer na obra do Espírito. Quando você tenta se cercar, se proteger, usar a sua própria estratégia para poder encontrar um caminho de santidade, uma vida de santidade, sabe, sem, vamos dizer assim, uma dependência total do Espírito Santo, que é total, não é meia Sim. dependência, né? O Espírito Santo não está ali para te ajudar a não pecar. O Uhum. Espírito Santo está ali para dizer para você que você não precisa pecar, porque o Santo te santificou com a morte dele. É isso. Aham. Entendeu? Então, a tentativa de criar esse ambiente de proteção é bacana. É tipo assim, eu reconheço o valor, sabe, a intenção, Aham. mas por trás disso tudo tem uma anulação da obra da cruz. Sim. Não sei se você vai concordar comigo, mas é interessante que ah, é unânime. Qualquer igreja cristã, evangélica, católica, qualquer um que se diz cristão, é unânime que a salvação é pela graça. Unânime, ninguém discorda disso. Sim, Acho que a dificuldade é depois, né? Que é quando Paulo fala para os Gálatas, né? Cara, insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem continuar na força. sim, Por isso que de repente é tão fácil o cara tá salvo. Tá salvo. O cara crê somente, mas aí depois tenta resolver o resto na força do braço, né? Ao invés de usar o mesmo parâmetro, né? O mesmo sim, critério, sim, que é sim, pelo sim. Espírito, né? Continuar ali naquele trilho. Sim. Né? Pega um desvio e fala, não, agora eu preciso fazer alguma coisa. É aquela coisa, né? Jesus morreu na cruz, Jesus me redimiu, Jesus é o meu redentor, ele assumiu minhas culpas, ele me deu um passaporte
o céu, tudo isso é maravilhoso. Aham. Mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Como se a obra de Jesus na cruz do Calvário, a obra, desculpa, onde ele estabelece a nova aliança, não fosse suficiente. Então a gente está sempre botando um plus, sabe como? Tem que ser Jesus mais uma coisa, E aí mais que se isso perde, aqui, né? mais essa atitude, mais essa atitude. E é claro que uma vez que você tem uma experiência genuína, verdadeira com o Espírito Santo e uma experiência de novo nascimento no seu espírito, a sua mente precisa ser renovada. Sim. Palavra de Deus. Uhum. As suas atitudes precisam ser transformadas. Quem adultere, não adultere mais. Quem roubava, não roube mais. Isso é claro. Paulo tem orientações claras para as igrejas, sabe? Quando ele escreve a cada uma das igrejas, as orientações de Paulo são claras a partir dos procedimentos, as atitudes que são consequências Perfeito. de alguém que nasceu de novo. Então é a admoestação para dizer, irmão, você não precisa mais disso, sabe? Preste atenção, olha o que você está fazendo, você não precisa, sabe? Você está livre disso. Você não tem mais essa cadeia, você não tem mais esse grilhão. Eu creio, Theo. Isso eu creio mesmo, cara. Eu creio, assim, 100%, que a promessa da nova aliança não tem deturpação nela. Quando ele diz que ele colocaria, nessa nova aliança, ele colocaria dentro do meu coração e dentro da minha mente a vontade dele, o querer dele, eu creio nisso. Também. Quem vai colocar? Ele. Ele. É isso. Ele. Entendeu? Ele vai colocar a responsabilidade dele, do Espírito Santo. Agora, ele não vai me robotizar. Sim. Esse também o pessoal vai para um extremo. Você não vai virar um robô. Ele vai continuar mexendo, sabe, nesses conflitos internos que a gente tem. Mas a gente passa a conviver com esses conflitos, sabe, sem cadeias, sem grilhões amarrando a gente. Nós somos livres. Está aqui, ó, esse caminho aqui, esse caminho aqui. Vai escolher esse? Aí a gente escolhe esse aqui, o caminho errado. O que eu acho incrível. Ele boicota a gente. O Espírito Santo boicota. Eu tenho experiências muito legais disso. Como que o Espírito Santo, quando a gente toma uma decisão errada, você nasceu de novo, é uma nova criatura, sabe? Mas de repente está seduzido por uma situação aqui, outra situação ali, caiu num engodozinho, sabe? Como uma isca ali que o inferno colocou, você caiu. Cara, se você nasceu de novo de verdade, o Espírito Santo é tão poderoso dentro de você que ele vai te boicotando. E você vai tendo enormes dificuldades de progredir naquele caminho. Você não consegue progredir, porque ele vai te boicotando, vai colocando, sabe, algumas coisas Com proteção. te protegendo e te parando mesmo, interceptando aqueles processos. E eu costumo dizer que você passa a ter uma caixa enorme de disjuntores quando você nasce de novo. E se você optar, aspas, ou não optar, mas se você ceder às seduções e às armadilhas, e se você quiser insistir andar naquele caminho, se a sedução for grande a ponto de ficar te atraindo, você vai ter que desligar um monte de disjuntor. Meu. Senão você não vai conseguir. Entendeu? Porque esses disjuntores mantêm você conectados numa fonte de energia que está sempre te dizendo, isso não é para você, cara. Esse lugar não é seu. Você não tem nada a ver com isso aí. Uhum. Isso não faz parte da sua natureza. Você vai ficar ouvindo tudo isso dentro de você. Ele vai imprimir esses tipos de feelings. E é por isso que João diz que os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Não tem como viver na prática do pecado. Você pode até pecar. Uhum. Se falarmos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. Uhum. Então ninguém está dizendo aqui que você não peca mais. Mas você não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente. Então eu acredito muito nessa coisa de você experimentar um novo nascimento a partir de uma experiência com o Espírito Santo. E quando alguém me pergunta, Sérgio, como é que eu vou ter uma experiência com o Espírito Santo? Eu falo, aí eu acho que tem um caminho bacana. A Bíblia fala o seguinte, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai não nos dará o Espírito Santo, se pedirmos. Então, cara, eu acho que é muito... Vamos lá. Eu creio plenamente que a soberania de Deus é o
vamos dizer assim, o limite de todo o livre-arbítrio. Sim. Então, tipo, você tem uma decisão, você pode decidir algumas coisas, até chegar um momento que a soberania de Deus faz assim, ó, isso aí não. Aham. E acabou. Saulo de Tarso. Não, pô, vou lá perseguir e tal, até ele falou assim, luz na cara dele, derruba ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Quírios? De Sim, cara pô. ele reconhece Quírios, o Senhor. Então eu creio muito que todo o meu livre-arbítrio, toda minha possibilidade de decidir caminhos e escolhas, ele pode ser interposto com a vontade de Deus, que de repente pode se manifestar e dizer não, Que é, fechar aquela que é porteira. pai, mas não deixa de ser senhor, né? Exato, e fecha aquela porteira, Sim. né? Então, o que eu creio de verdade é que quando você entra nesse caminho de que precisa do Espírito Santo, você chega a essa conclusão aí que está ouvindo a gente, pô, então eu acho que eu não nasci de novo, não. Talvez tem gente que fala, pô, acho que eu não nasci de novo, não. Fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Porque o novo nascimento é uma experiência com Jesus através do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, tem sinais. Uhum. O maligno não toca. Tem vários sinais. Depois a gente entra nisso. Mas se você já reconhece que não nasceu de novo, o que você precisa? Uma experiência com o Espírito Santo. Busca ele, cara. Sabe? Está dentro de você. Você só precisa buscar se sintonizar. O que você precisa é sintonizar com ele. Fala, Espírito Santo, não estou ouvindo a sua voz como eu queria. Dá para você falar um pouquinho mais alto aí? Dá para você me atrair? Dá para você, sabe, de uma maneira que você sabe que pode e consegue mexer comigo? Dá para você me dar essa sacudida? Eu preciso nascer de novo. Eu acredito que isso acontece também a partir daí, sabe como? Aham. Eu acredito que é soberano, Deus pode te instalar aqui e Theo nasce de novo agora. Por quê? Porque Deus é soberano. Mas eu acredito também que a mensagem chega, entra na mente, você entende, e agora você fala, ok, entendi, cara. Mas eu continuo com muitas tendências do meu velho homem. Eu vejo, já me disseram que o meu velho homem morreu na cruz, mas eu estou vendo esse desgramado infeliz agarrado nas minhas costas, fedendo. Então, eu estou carregando esse cara, esse defunto aqui, porque eu sinto a força dele dentro de mim. Então, está na hora de você partir para, vamos dizer assim, o próximo passo. Qual o próximo passo? Experimentar a dependência total do Espírito Santo. E aí, eu acho que não tem outro caminho, não existe outra chave, não existe outra maneira de abrir essa porta. A única maneira de abrir essa porta é através da oração. Gastar um tempo com oração, rasgando o seu coração na presença dele e se dispondo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, eu quero ser cheio do teu Espírito, fala comigo, ministra a minha mente, Amém. ministra o meu coração, Uhum. anula, sabe, toda a força desse velho homem dentro de mim. Eu quero ser 100% conectado com o Senhor. Papai, se você começar a rasgar o coração nesse sentido, eu acho que também acontece. É, o ruim é quando a pessoa acha que ela se boicota no meio do processo, né? Porque até esse senso de que preciso de Deus, estou errado, né? Preciso que Deus me salve, que Ele mude minha vida. Isso aí já é um processo do Espírito Santo trabalhando, né? Porque a Sim, gente nem tem como reconhecer esse tipo de coisa se não for o próprio Espírito Santo convencendo a sim. gente de que a gente precisa de Deus, né? Boa, E aí, de boa. Quer repente, o dizer, o cara não, Espírito Santo já está ali já tá fazendo. fazendo. Aí o cara se boicota e fala: caramba, realmente eu tô errado, coitado de mim, não tem mais jeito. Porque no meio desse processo, enquanto o Espírito Santo tá agindo, o inferno também É, tá fazendo o papel dele, né? trazendo culpa, né? Culpa, condenação, mentira, engano, né? É mesmo, um desgraçado mesmo, pra você já era, né? É, eu amo aquele texto quando os fariseus pegam aquela mulher, né, adúltera e apresentam para Jesus. Falei aí, o que nós vamos fazer? Ela tem que ser apedrejada. Aquele texto é muito legal porque mostra como os fariseus funcionam, né? Os fariseus se protegem. É, pois é. O espírito farisaico é aquele que tira de você a culpa e transforma e joga a culpa no outro. Uhum. E esconde, né, o agente 2, porque ninguém se prostitui sozinho, né? Sim.
Cadê o cara? Que não aparece na história. Provavelmente era um deles que estava ali. Protegido, sendo protegido. Entendeu? Sendo protegido. Então, eu creio que muitas vezes a gente tem esse espírito farisaico dentro da gente, protegendo, sabe, algumas coisas dentro da vida da gente mesmo e expondo só a consequência do pecado que tem que levar a culpa, mas não a essência, a raiz. Eu creio que nesse texto, o fariseu ou o homem que estava com essa mulher quando foi pega e não apareceu, na verdade, ele, para mim, é a raiz. Só que ela é a consequência da história, sabe? Que sofre a consequência. Ele é a raiz, só que essa raiz fica escondida. E todas as vezes que a gente te apresenta só as consequências para receber as condenações, ou seja lá o que for, e retém as raízes, pode se preparar porque essa raiz vai produzir novos frutos. E aí a sua vida cristã vai ser esse ciclo, entendeu? Sim. Algumas, vamos dizer assim, alguns frutos negativos aparecem e aí são tratados, recebem condenação ou justificação, seja lá o que for, mas a raiz está ali dentro, escondida, guardada e protegida por esse sistema de proteção maligno, diabólico, que te bloqueia, que te fecha e que te impede de rasgar e se expor. Porque se aquele cara fosse exposto também, ele receberia o que a mulher recebeu. Sim. Como ele não foi exposto, ele continuou na sua prática. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho lindo nesse texto que quando ela é exposta, cara, Jesus, claro, escreve, cadê vocês? Quem tem primeira, joga a primeira pedra, blá, blá, blá. Mas ele chega e fala para ela a palavra final dela. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu acho fantástico, eu gosto muito desse texto, que eu visualizo e imagino Jesus não apenas falando com ela, mas tirando, sabe, aquelas roupas sujas, como o livro do profeta que chegou lá, o Josué, se apresentou diante de Deus com as vestes sujas, o sacerdote, se não me engano, é Ezequiel 3, por aí. Então, eu vejo no mundo do espírito os anjos chegando e tirando dela aquelas vestes sujas de prostituição, dizendo para ela, ó, as vestes de prostituição, as culpas, as condenações, as histórias que essas vestes carregam, sabe, que são sucessivas na sua vida, desse tipo de prática que produz tanto mal, tanta culpa, tanta condenação, eu arranco de você e digo para você, vai, sem esse fardo, sem essa culpa, sem essa cadeia, sem esse grilhão, sem essa condenação. E agora, porque eu arranquei tudo isso, você pode ir e não pecar mais. Então, tipo, essa coisa de Jesus tirar da gente culpa, tirar da gente condenação e fazer da gente livre para ir e não pecar mais. Então, não é vá e continue vivendo a sua vida. Ele falou, não, vá e viva essa nova vida a partir da nova realidade que eu estabeleço na sua vida. Você é livre de culpa e de condenação. E talvez o que falte seja a pessoa conseguir se enxergar como Jesus enxerga a gente, né? Porque nesse texto mesmo de Ezequiel, quando ele fala, você tá limpo, é como brasa, acabei de tirar do fogo, tá purificado, mas ele ainda nem tinha trocado as roupas, né? Sim. Não tinha trocado as vestes ainda, mas Jesus já via. Ele fala isso assim, pro diabo, né, cara? Isso, Nesse texto ele vira pro diabo e fala, não é este aí um tição tirado do fogo? Isso aí. Muito legal. Fui eu mesmo que purifiquei. Exato. Acabou, cara. Né? E nesse texto também dizer que é tão lindo que eu gosto daquela parte que ele diz assim, se obedeceres, se ouvir a voz, se andares nesse caminho, eu te darei livre acesso entre esses que aqui estão. Uau. Quero o céu, cara. Um ambiente celestial, cara. Os anjos que servem, que ministram, que curam, que libertam. Cara, vamos falar a verdade. É muito maneiro tudo isso, não é não? É mais do que só, tipo assim, tô salvo, tô livre do inferno. Não tem nada a ver com isso. O grande lance do evangelho, e eu acho que é aí que a gente precisa proclamar, e essa é uma mensagem que a gente quer gritar com essa lume, a gente quer gritar essa mensagem aqui na cidade, e espero que tenha eco, e essa mensagem ecoe pelo Brasil e pelo mundo afora,
em nome de Jesus, é que o grande lance do Evangelho é a gente pegar a obra completa da cruz, pegar o tetelestai, o grito de Jesus do tetelestai, e dizer, ele fez tudo o que tinha que fazer. E agora, ele fez tudo o que tinha que fazer para nos redimir, nos purificar, nos santificar e nos habilitar. Ele nos preparou também. O final da história é a habilitação. O Espírito Para sobre sermos mim. habitação. Quando ele, depois de 40 dias, subir e descer o Espírito Santo para habitar entre nós. Por isso que o escritor de Hebreus diz que, cara, os homens de Deus do Velho Testamento, cara, morrem de inveja do que a gente tem hoje, porque a gente não tem a possibilidade de ter visitações de Deus. Nós passamos a ser habilitados por Ele, por causa do seu sangue, a sermos sua moradia, seu tabernáculo na terra, andando. É o Deus andando na terra em nós. Então, eu creio que essa é a grande mensagem do Evangelho. A grande mensagem do Evangelho não é a salvação. Apesar de ser poderoso, maravilhoso, mas a grande mensagem do Evangelho para mim, Sérgio Ponce, é a descida do Espírito Santo me estabelecendo como morada de Deus, me estabelecendo não como uma embaixada do céu, porque a embaixada é estática. Sabe como? A embaixada está parada lá no canto, você tem que ir na embaixada. Eu não quero ser embaixada do céu na terra, cara, me desculpe. Eu quero ser a habitação, eu quero ser uma habitação andante. Eu quero ser aquele jumento que levava Jesus para dentro de Jerusalém. Eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento pela qual ele que vive em mim toca nas pessoas por onde eu for. Aí dá para ser confundido com Jesus na rua. Mas essa é a onda. Eu acho que essa é a onda, essa é a aventura, esse é o vamos dizer assim, esse é o propósito. Porque para e pensa. Para e pensa aqui, Telzão, você é um cara inteligente. Eu sempre digo isso. Cara, no tempo que Jesus andou na terra, foi um tempo poderosíssimo de manifestação de Deus na terra. Sim. Mas se Jesus estivesse em Cafarnaum e se estivesse precisando dele em Jerusalém, o que ia acontecer? Em Jerusalém não ia acontecer nada, porque ele estava em Cafarnaum. Sim. Se Jesus estivesse em Nazaré e estivesse precisando dele lá em Samaria, não ia acontecer nada, até ele sair de Nazaré e chegar em Samaria. Concorda? Concordo. Então, para mim, pode ser uma viagem, mais uma vez, teólogos de plantão, me perdoem, mas eu, Sérgio Pontes, creio plenamente que quando o Espírito Santo desce, primeiro, a obra da cruz, ele nos santifica. O sangue de bodes e cordeiros foi suficientemente poderoso para purificar o tabernáculo, para que o tabernáculo fosse estabelecido como habitação de Deus na terra. Amém. Ponto inquestionável. Tudo dentro do tabernáculo recebeu sangue. Foi aspergido sangue de boi, de cordeiro, sangue de animal. Santificou o tabernáculo, Deus entrou, chamazinha azul, em cima do propiciatório, o pau quebrava ali. Lindo. Com Davi a mesma coisa. Agora, Hebreus diz, se o sangue de bodes e cordeiros foi suficiente para purificar o tabernáculo, quão não mais poderoso é o sangue de Jesus para nos purificar. Nos purificar para quê? Para a gente andar na igreja, o tempo de adoração está muito bom, por quê? Porque eu estou com um nível de santidade alto. Nos purificar para que a gente seja um povo santo andando na terra. Desculpe, é muito mais que isso. É um povo santo, porque foi santificado pelo sangue, carregando o céu na terra onde a gente for. É por isso que a gente está aqui, Deus está aqui agindo aqui nesse lugar. Você está aí onde você está, Deus está agindo aí nesse lugar. Essa é a maneira de Deus estender a glória dele sobre toda a terra, através da manifestação dos seus filhos, que carregam o céu dentro de si, porque ele pagou o preço, morreu na cruz, nos santificou, nos habilitou, e a hora que a gente estava habilitado, ele subiu, enviou o Espírito Santo desceu, entrou, está aqui, está em mim, está em você, está na gente, e toda a terra geme, na expectativa de que a gente acorde, tire essas vendas que a religião colocou na cabeça da gente, sabe? Tira essas traves que a religião colocou na vida da gente. E que Jesus bem claro falou, cara, isso aí é vinho novo em odre velho. Essa mistura, cara.
de velha aliança com nova aliança, que fica uma confusão e o vinho torna e se perde. Uhum. Então, essa parábola é muito forte também. Então, está na hora da gente tirar as vendas da religião, tirar os antolhos da religião, passar toda a nossa teologia pela cruz e quando sair do lado de lá, a gente vai fazer. Uau! Então é isso. Ele vive em mim, e se ele vive em mim, a minha mão pode ser instrumento de cura, a minha palavra pode ser um instrumento de libertação, os meus olhos podem ser um instrumento de amor, de atração. Cara, eu posso andar e pregar esse evangelho e amar as pessoas e manifestar o reino de Deus. Essa é a essência do evangelho. Amém. É nisso que eu creio, cara. E hoje, o que Deus tem te falado para esse tempo, assim, cara, que tá queimando seu coração para hoje? Então, Theo, eu tentei fazer isso acontecer há 40 anos atrás, quando eu tive esse entendimento, essa revelação. Tentei, eu honestamente tentei, mas talvez eu acho que eu fui muito imaturo também, né? Muita paixão, muito fogo, porque a revelação me incendiava e me queimava, mas pouco preparo, né? Pouca habilidade também em, sabe, compartilhar a revelação de uma maneira que as pessoas pudessem perceber. E eu tenho a Tava sensação... empolgado, sabe? Não sei, cara, eu tenho a sensação que muitas vezes eu falava de algo muito poderoso, muito sobrenatural, muito legal, mas as pessoas não entendiam, entendeu? Entendi. Aham. Eu tinha essa sensação e eu ficava mal, né? Então eu tentei isso com a Operação Resgate. Eu lembro que uma vez eu fiz uma reunião com todos os pastores da Operação Resgate. A gente já tinha, acho que 7, 8 pastores ou 9 pastores na época. Já éramos um grupo considerável de quase 1000 pessoas reunindo. E eu reuni os pastores e passei para ele a visão que Deus tinha me dado a respeito da mensagem da cruz, da obra da cruz. Cara, e nenhum deles aceitou. Caramba. E alguns deles, né, que eu não vou citar nomes, saíram revoltados da reunião e me chamando de herege, que isso era heresia, que eles não iam conviver comigo e que era uma coisa do inferno e vai por aí afora. Outros falaram, cara, eu não concordo com isso, eu acho que você está viajando, mas eu te amo, eu vou ficar com você. Sabe como a gente vai ficar junto? Foi muito bacana. Eu tive muitas decepções, né? Com a liderança, com os pastores e tal, mas gente boa, que eu amo todo mundo. Tenho o maior carinho por todo mundo até hoje. Eu acho que eles também têm carinho por mim, têm respeito, mas eu não consegui. Eu não consegui produzir eco com essa mensagem. E me frustrei. Me frustrei mesmo. Foi frustrante. Então, eu parei o projeto igreja e parti para o projeto social. Falei, então agora eu vou manifestar esse amor. Eu vou pregar o evangelho da graça de Jesus na prática, entendeu? Amando os rejeitados. Aí eu fui nesse caminho. Aqueles que ninguém quer, entendeu? Aquela galera lá que mora na favela, que é pobre, miserável, aquelas meninas que estão se prostituindo, os moleques que estão lá no alto do morro se drogando. Então eu falei, quer saber? Vou evangelizar. Em vez de evangelizar de púlpito, agora vou evangelizar na rua. Então parti para a favela, subi morro várias vezes. Preguei na boca de fumo, com os caras com fuzil, pistola. Caramba. Nego comprando saquinho de cocaína, saquinho de maconha, nego fazendo troco, e eu ali, pô, gente, Jesus, cara, Jesus é bom. Sentava do lado dos traficantes, cara chapado, alucinado, abraçava os caras, olhava Recebiam de boa? Nunca tive nenhum problema e vi com meus próprios olhos aqui, muitos deles deixando as armas, deixando o tráfico e se rendendo a Jesus. Alguns são pastores hoje, Uau, que maneiro. sabe, homens de Deus. Poxa, eu tenho histórias muito lindas. E vivi esse evangelho da prática, entendeu? De amar quem ninguém estava muito afim. Gente que não dá dízimo, né? Que não tem grana, então normalmente, eu não quero ser crítico nem ácido, mas é assim que acontece mesmo. Então não é muito alvo, né? Uhum. Não é muito alvo. E eu passei a fazer da favela o meu púlpito, entendeu? De vez em quando pegava uma caixa de som, botava lá e pregava o evangelho. Aí eu falava, pô... Sozinho? Não, sempre tinha um grupinho junto, né? Sempre tem um Meia grupo. dúzia. Sempre tem um pessoal que crê também, que... Era muito bacana. Que legal. Mas não era uma igreja que estava se estabelecendo, entendeu? Não era como igreja, Sim. corpo de Cristo. Era um, vamos dizer assim, franco atirador, vamos dizer assim. Uhum.
não era um exército, era um franco-atirador. O grito tinha que sair, né? O grito tinha que sair. Na verdade, o meu grito ali, cara, outro dia eu estava falando com a Silvia sobre isso também, o meu grito era o grito daquele profeta, daquele filho do profeta, quando identificou que tinha morte naquela panela, quando eles produziram aquele alimento para alimentar os filhos do profeta, né? Uhum. Eliseu. Eu estava gritando, cara, tem morte nessa panela da religião. E não sei, isso de repente ecoa, não sei, quem sou eu para julgar. Um dia na eternidade eu vou saber exatamente assim como isso se processou. Mas eu me frustrei. Então agora, cara, interessante, muito, muito interessante, que depois de um tempo assim dentro de uma caverna, né, sem entender muito bem o que está acontecendo, Deus começou a me incendiar, começou a trazer uma paixão dentro de mim, um sentimento de que, cara, vamos gritar de novo, entendeu? Vamos gritar de novo, talvez com um pouco mais de maturidade, talvez com um pouco mais de sabedoria, visando, sabe, um resultado maior, né? Uhum. Então vamos gritar e vamos proclamar só uma mensagem, a mensagem da cruz. E essa é a minha tônica hoje. Onde eu vou, os corajosos que me convidam para pregar, a mensagem é só uma. A mensagem da cruz, é a mesma mensagem. Eu prego essa mensagem há mais de sei lá quantos anos e vou morrer pregando ela. E eu vou acabar cantando, sim, eu amo a mensagem. Mas é uma mensagem da cruz que liberta. Não é uma mensagem da cruz que joga peso e culpa. É a mensagem da cruz que continua sendo loucura para os gregos, continua sendo escândalo para o judeu religioso, continua abalando a estrutura de pensamento de todo mundo e continua sacudindo a estrutura religiosa de qualquer pessoa, mas proclamando a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus. Deus morreu na cruz para me habilitar a ser, Guaranego-Pira, manifestação dele na terra. É isso. É nisso que eu creio. Amém. Amém? Amém. E então Você tem que cortar esse podcast, senão ele tem não vai que aguentar. cortar nada. E eu quero. Então, pra gente encerrar aqui, viaja numa coisa comigo, tá? Imagina que esse microfone agora tem um poder que o que você falar nele, todas as pessoas de todas as eras, de todas as épocas, do passado, do presente, do futuro, Eita. vão ouvir isso aí. E você só tem chance de falar uma coisa. O que você diria? Isso é fácil. Eu diria para todo mundo o seguinte: não torne vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não torne isso vão. Não aceite, não permita de maneira nenhuma que a obra da cruz do Calvário seja um tema de uma conferência, ou seja, o tema de uma série de mensagens na igreja que você ouviu, ou que seja o tema de um estudo, de um seminário que você faça. A obra da cruz do Calvário foi o propósito eterno de Deus. Antes, já dizia um grande homem de Deus, antes que haja luz, houve cruz. A cruz estava estabelecida lá, antes de todas as coisas. Então, a obra da cruz é o propósito eterno de Deus para Jesus. Jesus não veio curar, Jesus não veio libertar, Jesus não veio libertar o oprimido, Jesus não veio ressuscitar mortos, Jesus fez tudo isso aí de bônus. Isso foi bônus. O que ele veio fazer foi se habilitar como Cordeiro de Deus, para, como Cordeiro de Deus, assumir todas as nossas culpas, todas as nossas condenações, levar com ele naquela cruz tudo isso e, a partir daí, com seu sangue, santificar os pecadores. E fazer dos pecadores, eu, você, cada um de nós, sua habitação na terra. Para quê? Para que agora a gente possa andar como ele andou, viver como ele viveu. E a doideira é que Jesus é tão fora da caixa que ele ainda disse que a gente ainda faria coisas maiores do que o que ele fez. Então não se conforme com esse evangelho, sabe, que faz você cantar essa musiquinha. Eu sempre digo isso, tropeça aqui,
Oi, caiacolá. Não entre nessa roda viva, dessa montanha russa, desse evangelho de lei, de culpa, de condenação, e que transfere para você toda a responsabilidade para produzir santidade. Se eu ou você tivéssemos habilidade de produzir santidade num nível que fosse atrair Deus, a obra da cruz seria em vão, Não precisava Jesus vir, não. anulada. E quem está falando isso não sou eu. Eu estou repetindo palavras, talvez do maior pregador de todos os tempos, o senhor Billy Graham, lá em Charlotte, se não me engano, numa cruzada que ele fez em 1960 e alguma coisa. E você pode achar essa mensagem dele, a mensagem da cruz, no YouTube, e você vai lindo. curtir. É lindo. É isso que eu diria. Pô, Sergião, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Não poderíamos começar melhor do que com você aqui. Desculpe ter falado muito. Não falou muito, não, Esse cara. podcast está muito longo. Você que está ouvindo aí, me perdoe. Pô, se você curtiu, já sabe, se inscreve aqui no canal, assina a notificação pra você não perder nenhum, porque tem um monte de coisa ainda pra vir. E aproveita até, comenta aqui quem que você quer ver aqui, com quem que você quer que a gente troque uma ideia. A gente se vê nos próximos. Valeu.